Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Becri. Todos estão vendo o relatório? Acredito que sim, né? Tá, né, João? Tá, Agora tá ok. tá ok, né? Bom, olá pessoal, só pedindo aqui mais uma vez para divulgarem na live com o gestor. Esse canal aqui eu acho que é muito importante para que todos os cotistas do Becri possam interagir e colocar todas as suas dúvidas. Então a gente gostaria, né, que esse canal ele crescesse cada vez mais e, por favor, compartilhem, divulguem e nos ajude a melhorar ainda mais nosso relacionamento com os nossos cotistas. Aqui a gente tem aqui, eu não vou perder muito tempo nessas partes estáticas, né, como eu comentei. A gente tem aqui algumas informações interessantes, né, a mini DRE, 273 milhões de resultado desde o início, 34 milhões de resultado de FIIs, né, e aqui dá uma noção, né, de onde está vindo o resultado. Agosto, o maior número de dias úteis proporcionou um resultado melhor, né, na distribuição, e nós distribuímos aqui 0,80 por cota, tá? Foi uma distribuição bem interessante. Aqui, esse quadro, a gente fala um pouco sobre como foi essa distribuição de dividendos, né? 1,13 em relação, né, à cota de mercado. A gente fala também aqui sobre o GPM, que é um benchmark, né, do fundo, 0,14, uma variação de menos 7,20, né? É um indicador aí, uma correção, um índice de correção monetária que está negativo já há algum tempo. Mas aqui a gente também gostaria de chamar a atenção para algumas oportunidades que a gente vê, né? Eu acho que a valor da cota no mercado está bem destoada do valor patrimonial da cota, né? A gente sabe aí que alguns eventos de inadimplência impactaram um pouco a percepção de risco que talvez o fundo tenha, mas a gente, pelo valor que está negociado no mercado secundário, a gente acredita que é uma boa oportunidade, né, para quem está pensando, olhando com carinho claro, né, sempre verificando se está de acordo com o seu planejamento financeiro, isso é muito importante, né, colocar um ativo, se precisa na carteira, precisa ter assim todas as informações, isso que a gente quer passar aqui para vocês, mas a cota de mercado está bem é, é, vamos dizer, depreciada em relação ao que a gente acha que é um valor interessante. Aqui a gente vê aqui no percentual aqui líquido em relação ao CDI, né, que é uma simulação em que estivesse comparado com o CDI líquido, né, 116 por cento do CDI, nos últimos 12 meses, 112% do CDI, um excedente aqui em cima do IGPM, né, de 19,28%. Então, são alguns números também para se considerar, para avaliar o ativo como uma oportunidade de investimento, tá? Nesse momento onde o fundo ele teve uma desvalorização. Mais à frente a gente vai falar sobre os ativos que estão inadimplentes, tá? E que algum tipo de waiver. Aqui como se comportou a distribuição ao longo desse período, tá? No mês de agosto 0,80, teve aqui uma melhora na distribuição em relação ao cota, né, do mercado. Aqui a gente fala um pouco sobre como a distribuição de rendimentos ela acontece, né? Eu acho que aqui a gente explica bem como é feita essa distribuição. E o que eu chamo a atenção é que a gente distribui o acumulado dos 12 meses, né? E nesse mês de agosto, a gente ainda está distribuindo aqueles eu teve 3 meses de inflação negativa, de deflação no ano passado, que ainda estão na conta 2 meses, um já saiu, tem 2 meses. Isso também, com o passar do tempo, ele tende a sair todos essa correção de deflação, né? Então, a evolução, a correção monetária tende a melhorar um pouco, né? Aqui, como está a performance, a composição do rendimento, né? A gente detalha que a correção monetária e os juros, né, para os cotistas. Aqui a carteira de todos os ativos, o CRI, né, todos os ativos que nós temos na carteira, com a identificação aí do indexador, percentual. E aqui no canto direito, a gente, nesse mês de agosto, trouxe uma novidade, que nessa interação, né, com os cotistas, a gente percebeu que era uma dúvida recorrente,
e alguns e-mails também que a gente recebe, de aqueles ativos que estão com fluxo que impactam na distribuição de rendimentos, né? Então, a gente colocou aqui um status, né? Estão com a setinha verde aqui, que está ok, os fluxos estão sendo recebidos adequadamente, não está prejudicando a distribuição de rendimentos. Aqui nós temos uma interrogação, que são alguns ativos, interrogação não, desculpe, uma exclamação, são ativos que, de alguma forma, precisaram ser renegociados conforme o fluxo original da operação, que a gente tem o WAM, tem o circuito de compras, o WAM, o CRIVAN, né? Ele está com um waiver de 100%, né, de amortização e juros até dezembro. O CRI, circuito de compras, ele está com waiver de 100% da amortização e 50% dos juros até dezembro, né? Então, são ativos que a gente tem a expectativa de que, fim do terminado ano, né, que eles voltem para uma certa normalidade, que a gente consiga aí também distribuir rendimentos desses ativos, né? Então, a carteira, vocês podem ver que é uma carteira bem diversificada, a gente gosta de concentrar pouco, né? Mas mesmo assim, às vezes, algum ativo tem alguma relevância quando ele dá algum tipo de problema, isso tem algum tipo de impacto, né, na percepção, talvez, de risco, né, dos investidores. A CRI, a gente tem também um xizinho, que é o CRI Scanix, né? Esse CRI ele foi renegociado. Mais à frente eu vou mostrar uma tabelinha também, que tem um quadro resumo desses CRIs que estão com alguma necessidade de ajuste. Esse CRI foi renegociado, houve os prazos acabaram sendo extrapolados por umas questões burocráticas, né? Existia a necessidade de desmembramento das unidades, tinha a questão ali envolvendo terrenista, né? Então isso está precisando ainda ser superado para que o fluxo desse CRI, que o recurso que foi destinado ao CRI, ele volte também para a operação como um todo, né? O CRI Croton também é um que a gente já comentou, né, que em função da Anhanguera, ela unilateralmente ela resolveu denunciar a locação, né, entregou as chaves e falou que não iria estar questionando numa câmara arbitral o pagamento da multa, né, de um contrato atípico de locação, que a gente acha que isso é inadequado, mas bom, a gente não tem gerência sobre isso. O que a gente está fazendo aqui é defender da melhor maneira possível, junto com os demais crisistas, a posição do fundo. Tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse ativo. Então, a gente dá uma passada geral aqui, a gente tem esses fundos na carteira, né? Alguns fundos de investimento que caíram bastante. A gente acha que assim, esses ativos ainda vão passar por um período, os fundos vão passar ainda por uma necessidade de se comprovar que todo o trabalho que tem que ser feito de recuperação dos ativos para que eles voltem um pouco para o rumo, né? Mas a gente acha que eles ainda no preço atual, dado a questão lá do custo, né, de aquisição, não seria interessante a gente se desfazer da posição agora para penalizar, porque pode impactar a distribuição de rendimentos. Então, a gente optou por manter essas posições e se desfazer oportunamente. Aqui é um pouco a composição da carteira, como ela está dividida entre indexadores, né, por setor, a composição aí de subordinado e mezanino, a distribuição geográfica, né, das aplicações do fundo. E aqui a gente entra um pouco nesse comentário, né, do mês de agosto, né, que o Becri terminou o mês de agosto com 50 milhões, 8% do PL, 5 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos. Desses 80 centavos, né, equivalente a 60 centavos, 1,13%, né, de dividend yield. Nós tivemos aqui a liquidação antecipada, né, foi liquidado esse CRI Nova Colorado, na verdade, conforme o prazo da operação. O CRI GVI é um CRI que a gente está em carteira, lembrando que a gente está falando aqui do relatório do mês de agosto, né? Que
foi convocada uma assembleia para o dia 10 agora, depois na apresentação do mês de setembro eu vou falar o desfecho dessa evolução, mas foi convocada uma assembleia para apreciar uma proposta da Gramado Parques, uma tentativa de negociação com os investidores, né, para que seja concedido o waiver das parcelas inadimplidas, né, que foi decretado o vencimento antecipado dia 3/5, e uma possibilidade de redesenhar os fluxos da operação, né? Em contrapartida, a Gramado Parques se compromete, né, em reconhecer o caráter extraconcursal dos direitos previtórios desse fundo, né? No final das contas, esse processo, a gente está numa execução judicial, e execução das garantias, e são ações de pessoas da entidade da Gramado Parques e do pool de credores aqui, visando receber os créditos, mas a Gramado Parques ela entrou com um processo lá de recuperação judicial, arrolou esses créditos que haviam sido cedidos, né, que a gente discorda totalmente do processo, como foi feito, a gente acha que isso não era o adequado, mas no final das contas a gente entende que é algo que a justiça acolheu, a gente respeita, não concordamos, por isso recorremos, né? Tem uma decisão liminar aí favorável, mas precisa-se de um desfecho para essa demanda, né, da Gramado Parques. Esse CRI precisa voltar, né? A gente já pode até adiantar um pouco, falando que a gente conseguiu aí, foi concedido aí, mas vou entrar em mais detalhes no relatório de setembro, tá? Então, chegamos a um acordo nesse CRI. Com o CRI Croton, né, como eu adiantei um pouco nessa minha fala sobre o ativo, uma decisão unilateral da empresa de devolver um campus, que ela tinha um contrato atípico, e está buscando no arbitral discutir o pagamento ou não da multa, né? Então, a gente entende que isso não é uma atitude adequada, mas está no contrato que qualquer, né, no termo de fiscalização, que qualquer discussão, né, vai ser na Câmara Arbitral, bom, a gente não concorda, mas é o trâmite a ser seguido nesse processo, tá? Mas, o CRI Scanix também, aquilo que eu comentei, que é um CRI que foi renegociado, nós decretamos vencimento antecipado dele, mas por alguns trâmites burocráticos e desmembramento das unidades, a gente está aí ainda com esse CRI precisando regularizar os seus fluxos, né, e a gente está acompanhando de perto, junto com o escritório de advocacia que nos auxiliou nesse processo. Tá? O CRI-BR Distribuidora, né, também é um CRI que está sendo questionado aí pela Vibra, né, que comprou a BR Distribuidora. O fluxo também de um aluguel atípico, né, que a gente acha também que não faz sentido algum, mas bom, o que está acontecendo. Esse CRI ele começa a pagar agora em setembro, né? E a gente tem aí uma perspectiva aí de em torno de 1 centavo a mais para distribuir, né, no fluxo mensal. Aí um comentário sobre o GPM, né? Falando um pouquinho sobre como aconteceu o desempenho dos índices, etc. Aí a gente também chama a atenção aqui, né, e a gente agradece as interações, a gente agradece as sugestões, né, porque a gente incluiu também uma tabela e aquele indicador se o fluxo do CRI está adimplente ou não, né, com um resumo, um quadro resumo desses ativos, né? Então, a gente tem aí o circuito de compras com waiver, né, situação de agosto, um percentual de 4,08 da carteira, e aí uma atualização de como está, né, o CRI, a carência de 100% de amortização, 50% das parcelas de juros até dezembro. CRI GVI, né, agosto estava inadimplente, 0,93 da carteira, vencimento antecipado decretado, um processo de renegociação, né, com a Gramado Parques. CRI Croton, né, inadimplente, tem aí essa questão do rompimento do contrato de aluguel,
essa discussão na corte arbitral, né? O Chris Canics também é aquele que está em renegociação, está inadimplente em função dessas questões ainda de desmembramento de unidades para que os compradores consigam financiar e, enfim, vir fluxo para o CRI. E o WAM também é aquele waiver com carência de juros e amortização até dezembro de 23. Então, pessoal, sobre o relatório gerencial, a grosso modo, de agosto, é isso. E aí a gente fica aberto, disponível para perguntas, para esclarecer qualquer dúvida que se possa ter, tá? Camila e João, se vocês puderem me ajudar aí. Marcos, na verdade, sobre o relatório de agosto, até agora a gente só teve uma pergunta aqui. Boa noite, né? Como é refeito o cálculo quando acaba o período de carência de waiver dos CRIs que estão nessa situação? Perguntando como é Então, que é refeito o cálculo. hoje o CRI está acruando amortização, juros, né? E no final das contas está aumentando o saldo devedor do CRI, né? E a partir do momento em que for feito o pagamento, que o fluxo voltar, aí sim a gente começa a ter esse pagamento. No caso do WAM, inclusive, uma das contas da contrapartida da aprovação desse waive foi um aumento da remuneração. Ele é remunerado por 8,56, passou a ser remunerado por 9,06, né, ao ano, PCA mais 9,06, e isso a gente tem um novo desenho de um fluxo financeiro, né, para a operação. Então, funciona dessa forma, tá? Então, quando você acaba a carência, esse valor ele está sendo acumulado, né? E no final das contas, quando ele vai ser pago ao longo do processo de pagamento desse novo fluxo. Quer complementar alguma coisa, João? Não, é basicamente isso aí, né? Assim, agora, isso vai variar muito de CRI para CRI, né? E a forma como é feita a negociação com o Sim, devedor, né? Por exemplo, se a gente concede um waiver e junto com essa concessão de waiver é dada uma postergação de prazo de vencimento, né? Altera-se o vencimento do CRI. Então, basicamente, a gente joga para frente o que ele deveria estar pagando, né? Agora vai acumulando juros e correção monetária e ele volta a pagar lá na frente. sim, Quando a data de vencimento se mantém, na verdade, aí é refeita a tabela de amortização do CRI, né? Ele começa a amortizar percentuais maiores para quando chegar na data de vencimento que estava previsto antes, ele ter amortizado 100%. Mas é isso aí mesmo que você falou. sim. Bom, agosto eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aí, o Adriano, se eu puder encerrar essa gravação, obrigado a todos. Perfeito, Marcos.